Sobre os 4 textos em que os dons são mencionados na Bíblia. O texto de Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 8 a 10 e de 28 a 30, Efésios 4, 11 e também 1ª Carta de Pedro, também capítulo 4, versículo 11. E aí, esses 4 textos nos fornecem uma lista de 20 dons. 20 dons são mencionados nesses 4 textos. Eu queria, nessa manhã, compartilhar com a igreja, passar um olhar rápido sobre cada um desses 20 dons espirituais que são mencionados no trecho da Palavra de Deus. Os dons, irmãos, como nós já temos dito, eles são capacitações que o Espírito Santo nos dá para que possamos estar melhor preparados, aptos para realizar o serviço que Ele mesmo quer que a gente realize. Esses dons devem ser usados para a edificação da igreja e também para a glória e louvor do nome do Senhor. Essa é a característica, ou estas são as características principais dos dons espirituais. E Deus dá os dons, irmãos, à igreja conforme a necessidade, conforme o contexto. Então não é necessariamente preciso que uma determinada igreja tenha todos os 20 dons mencionados na Bíblia. Porque Deus dá os dons de acordo com a característica, de acordo com o contexto, de acordo com a necessidade. E também eu creio que existam dons que não estão listados na palavra. Há textos do Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus diz para Moisés para construir o tabernáculo, aí Deus dá a instrução todinha para Moisés, ele visualiza tudinho. Aí sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus encheu um homem chamado Bezalel e capacitou as suas mãos para que ele fosse instruído, orientado pelo próprio Senhor para trabalhar em instrumentos de ouro, prata, pedras preciosas, para costurar, para mexer com tecido, para fazer uma porção de coisas, desenhos. O homem foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus para trabalhos manuais. Se foi usado para o reino de Deus e se foi usado para a glória do Senhor, então isso é um dom. A Bíblia diz que Davi era um homem cheio do Espírito Santo. E Davi construía instrumentos musicais, compunha hinos, quase metade dos nossos salmos, 73 dos 150 salmos bíblicos, são de autoria de Davi, e ele também tocava muito bem a harpa. Ele tocava a harpa divinamente bem, tão divinamente que espíritos malignos eram expulsos quando Davi dedilhava os dedos sobre a sua harpa. Então, se era usado para a propagação do reino de Deus, para a glória do nome do Senhor, é um dom. Então a música também é um dom, embora não esteja nessas listas. A gente nasce com habilidades, e essas habilidades são chamadas de talentos. E quando a gente se converte, a gente passa a usar a nossa habilidade, o nosso talento para Deus, esse talento passa a ser encarado como um dom. Entende? Então a lista ela pode ser muito ampla, Se você tem uma habilidade, e você usa essa sua habilidade, que foi dada por Deus, para o reino de Deus e para a glória do nome do Senhor, isso também pode ser o seu dom. Mas como a lista poderia ser assim infinita, e muito subjetiva, eu vou me ater, à lista que os 4 textos nos oferecem, os 20 dons, e esse seguramente tem em todas as igrejas, a palavra de Deus assim orienta, e são explicações muito, muito importantes para a gente conseguir se enxergar nesses dons. Os 20 dons a gente pode distribuir de maneira muito didática em 7 categorias. Os dons da proclamação, que incluem 4, dons da instrução, outros 4, e dons da beneficência, também 4 dons. E há também 2 dons relacionados à liderança, 2 outros relacionados à percepção espiritual, outros 2 relacionados a dons extraordinários, e ainda mais 2 relacionados à glossolalia. Glossolalia é a junção de 2 palavras gregas que diz falar línguas. Então perceba que a Bíblia é muito bem organizada também, porque há 3 categorias com 4 dons e há 4 categorias com 2 dons. Se você somar todos entre parênteses aí, logicamente chegaremos aos 20. Então a gente vai passar sobre cada uma dessas categorias e cada um dos dons inseridos nelas. Se você quiser, dons da proclamação. Primeiro que eu queria falar é o dom do apóstolo. Isso, dom do apóstolo. Esse dom aparece em 2 textos na Bíblia, o texto de 1 Coríntios e o texto aos Efésios. E a palavra apóstolo quer dizer enviado.
E existe na Bíblia, irmãos, algum critério para que o sujeito seja chamado ou fosse chamado de apóstolo? O critério para que alguém se intitulasse apóstolo era que esse alguém tivesse sido enviado, comissionado pessoalmente pelo Jesus ressurreto. Então, essa lista de apóstolos, num critério bíblico, enquadra os 11, Tiago, Matias e Paulo. Fechou. Não existe o dom de apóstolo hoje? Existe pela aplicação que a gente dá ao significado do nome. Se a palavra apóstolo quer dizer enviado, o dom do apostolado, ele é caracterizado na figura dos missionários. Os missionários, eles têm o dom de apostolado. O que é isso? Eles foram enviados por Jesus para pregar o evangelho. Segundo, o dom de profeta. Esse aqui é muito interessante, irmãos, porque é o único dos 20 dons que é mencionado nas 4 listas. Uma curiosidade. O dom de profeta é o único que é mencionado em todas as listas. E profeta, ele é aquele que fala em nome de Deus. E não é necessariamente quem preveja o futuro. Fulano adivinhou o que vai acontecer, é um profeta. Profeta não necessariamente prevê o futuro. Os profetas na palavra de Deus, especialmente lá no Antigo Testamento, o último dos profetas foi João Batista, o primeiro foi Samuel, e a gente tem vários livros, 16 livros na Bíblia dos profetas, 4 maiores e 12 menores. E eles anunciavam a mensagem de Deus. Eles falavam em nome do Senhor. Em alguns casos, eles até diziam o que ia acontecer no futuro, mas isso não é regra. Profeta é aquele que fala em nome do Senhor, não é necessariamente aquele que prevê o futuro. E é um dom que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem existido nos nossos dias muitas pessoas que tentam se parecer como profetas e andam dando profetada por aí. Profetada é o sujeito falar o que dá na telha e diz que foi o Espírito Santo que mandou dizer. Mas acontece que muitas pessoas querem parecer assim espirituais, próximas de Deus, sabe? E ficam enviando assim mensagens, e às vezes cola. E o sujeito, Deus mandou o recado, Deus falou. Às vezes o cara chutou de qualquer jeito e coincidiu na sua vida. Às vezes Deus pode mandar um recado certo também, acredito nisso também. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque existe muito profeta esquisito por aí. O outro é o dom de evangelista. Aparece em um texto só na Bíblia, e a palavra evangelista significa aquele que anuncia as boas novas. Mas todo mundo precisa falar do evangelho. Certo, todo mundo precisa. Mas existem algumas pessoas que têm muita facilidade para falar do evangelho. Essas pessoas têm o dom de evangelizar. Quer saber? O sujeito mora lá no 20º andar de um prédio, pegou o elevador lá em cima com alguém. Antes desse elevador chegar no térreo, você já falou de Jesus para aquela pessoa. É isso. Você está passando suas compras no supermercado, tem uma porção de compra, leva ali uns 10 minutos passando. Nesses 10 minutos você troca uma ideia ali com o caixa e você fala de Jesus para ela nesses 10 minutos. Está esperando um atendimento no médico, está numa fila de banco, está num ponto de ônibus, está conversando com alguém, Jesus nele. Viagem de ônibus, às vezes você entra no ônibus, senta do lado de um desconhecido, 4 horas, 5 horas de viagem. A pessoa fala de Jesus facinho. Não é todo mundo que tem essa facilidade, não é todo mundo que tem essa capacidade, nem esse despertar, nem essa ardência no coração para falar de Jesus. Não é todo mundo que tem. A pessoa que tem o dom do evangelismo, ela tem facilidade, ela aproveita a oportunidade, ela cria a oportunidade, ela não espanta e nem ofende, ela sabe falar de Jesus. Tá bom? Outro dom da proclamação, o último é o dom do pastor. Pastor significa aquele que cuida. Pastor é aquele que cuida, aquele que toma conta das suas ovelhas, aquele que recebe, aquele que acolhe, aquele que ajuda. O pastor é o maior privilégio que existe, sabe? Eu me sinto privilegiado, eu me sinto agradecido por Deus ter me chamado para ser pastor. Mas eu vou dizer, o tamanho do privilégio é o tamanho da responsabilidade. Porque Deus um dia que eu estiver diante dele, Ele vai pedir contas a mim, de todas as pessoas aqui. Eu sou responsável pela alma de todo mundo que está aqui. Todo pastor tem que ter essa consciência, a responsabilidade sobre a vida espiritual, sobre a alma, sobre a eternidade das pessoas. Instrução agora.
São 4. Primeiro, dom do ensino. Esse dom aparece em 3 textos, o de Romanos, o de 1 Coríntios e o texto de Efésios. Em um desses textos aparece ensino, e em 2 desses outros textos aparece mestre, mas a função é a mesma, o dom é o mesmo. E o dom do ensino aqui está aplicado a você ensinar a palavra de Deus. Quem tem esse dom sabe ensinar a Bíblia. Sabe ensinar a Bíblia com clareza e sabe ensinar a Bíblia com praticidade. Porque a Bíblia, você sabe, é um livro muito antigo. Então, se você só lê um texto e não trouxer uma aplicação prática para a vida, você não está sabendo ensinar a Bíblia. Então, quem tem o dom do ensino tem a condição, a capacidade dada por Deus de tirar um texto bíblico e tornar ele prático, e tornar ele acessível, e tornar ele atual, e tornar ele contextualizado, e tornar ele coerente, e tornar ele prático, sabe? O dom do ensino é a capacidade de transmitir com clareza, com praticidade, com boa didática a palavra do Senhor. O dom da exortação é o outro dom na categoria da instrução. E esse aqui é um dom interessante, irmãos, que a gente precisa dar uma palavra de esclarecimento sobre isso, que às vezes a gente pensa que exortar é só repreender. A palavra que é usada na Bíblia para exortação é a palavra parácleto. É uma palavra grega, a mesma palavra que Jesus usou para se referir ao Espírito Santo. Então Jesus disse: depois que eu for aos céus, eu vou enviar um paráclito. E paráclito quer dizer chamado para estar ao lado de. Então quem tem o dom da exortação é aquele que foi chamado por Deus para estar ao lado de alguém. E essa pessoa que tem o dom da exortação, ela exerce as mesmas atividades que o Espírito Santo exerce na vida de alguém. Então o Espírito Santo, ele só me repreende? Não. Ele faz isso também? Faz. Quando eu peco, quando você peca e você sente um incômodo, você sente aquela luzinha que acende, né, na sua cabeça assim, olha, está errado, tal, te orientando, te instruindo, né, te repreendendo, é o Espírito Santo que faz isso. Então o Espírito Santo também repreende, mas ele não faz só isso. O Espírito Santo, quando eu estou triste, me consola. O Espírito Santo, quando eu estou em dúvidas, me aconselha. O Espírito Santo, quando eu me sinto só, ele é companhia para mim, sabe? O Espírito Santo, quando eu estou meio confuso, ele me orienta. Então quem tem o dom da exortação não apenas repreende alguém, mas quem tem o dom da exortação também sabe aconselhar, também sabe consolar, também sabe orientar, também sabe opinar, também sabe ser presente. Exortação não é só repreensão. Exortação é fazer o que o Espírito Santo faz em você. É chamado para estar ao lado de alguém, oferecendo ajuda. Vou prosseguir. Outro dom da instrução, o dom da sabedoria. Sabedoria aqui, logicamente, não é a sabedoria humana, é a sabedoria divina. E Tiago dá algumas características da sabedoria divina. Tiago 3,17, ele fala: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E as pessoas que têm o dom da sabedoria, elas têm palavras certas, aquela palavra pontual, aquela palavra assim que esclarece tudo, dá uma luz, orienta, sabe? É a pessoa que tem o dom da sabedoria, tem a palavra certa, na hora certa, dita do jeito certo, a pessoa que esclarece tudo e que ajuda a dar um rumo às situações, né? Como que esse dom é importante? Como que esse dom é precioso? Vamos lá, o outro dom da instrução é o dom do conhecimento. E não é, logicamente, conhecimento secular que se adquire lendo livros, que se adquire na escola, fazendo cursos, graduações e tudo mais. O dom do conhecimento se refere ao conhecimento bíblico. Aquele que conhece bem a Bíblia, que tem uma noção geral dos personagens, da história, de cada livro, da Bíblia como um todo. Alguém que tem conhecimento bíblico, né? Quem tem esse dom sabe que é ilimitado, porque a Bíblia é infinita. Então quem tem o dom do conhecimento também sabe que esse dom ele é ilimitado. Certo, fechamos 2 categorias, vamos seguir, vamos agora para o dom da beneficência, os dons da beneficência, e são 4 também. Primeiro, o dom do ministério ou do serviço. Eu não sei se você sabe, mas a palavra ministro quer dizer servo. Que as pessoas que têm esse dom, elas têm uma capacidade muito grande assim de cooperar, de descobrir necessidades e de suprir essas necessidades. A pessoa que é pau para toda obra, sabe? A pessoa que está aí para o que deve a pessoa que é útil para o reino de Deus, a pessoa que é útil para as pessoas, está pronto, está aí, estou aí para servir. Onde que está precisando? Quero me encaixar.
quero fazer onde houver necessidade. Essas pessoas têm o dom do serviço. Poucas pessoas querem esse dom. Poucas pessoas querem, porque não aparece muito. Não é um dom que ocupa aqui à frente, não é um dom que está à frente de uma classe. Pouco aparece. Mas como são fundamentais as pessoas que têm o dom do serviço? O dom da contribuição é um outro dom relacionado à beneficência. A pessoa que tem o dom da contribuição, ela dá ou reparte aquilo que ela possui para a obra de Deus ou para a ajuda de necessitados. A pessoa tem condição, sabe, tem facilidade, tem um coração em participar financeiramente mesmo do reino de Deus. Não faz isso com pesar, não faz isso por obrigação, não faz isso querendo algo em troca, faz isso porque tem prazer em fazer, faz isso porque está no coração fazer. E queria destacar para você que o dom da contribuição não se restringe aos ricos. O dom da contribuição é para qualquer pessoa que tiver o coração para contribuir. O dom da misericórdia é um outro dom da beneficência. A palavra misericórdia quer dizer compaixão, quer dizer piedade, ou literalmente misericórdia tem a ver com amor ao miserável, amor àquele que precisa, se simpatiza com o seu sofrimento e sofre junto dele. Quem tem dom de misericórdia não espera retorno. Quem tem o dom da misericórdia faz para quem não merece. Quem tem o dom da misericórdia faz e não se orgulha por isso. O melhor exemplo bíblico de misericórdia é o bom samaritano, que apareceu, ajudou um cara que não merecia, ajudou um cara que não ia poder retribuir, mas fez, sem querer aparecer. E Jesus termina aquela parábola dizendo: quem foi o próximo? E a resposta foi: aquele que usou de misericórdia para com aquele ferido. Dom da misericórdia, pessoas que têm o coração em suas mãos, sabe? Que não apenas se compadecem das pessoas, mas que fazem algo por elas. Não ficam só no se comover, mas se movem também na direção de alguém. Dom da misericórdia, que bom, que bonito esse dom. E o último dos dons da beneficência é o dom do socorro. O dom do socorro é a ideia do sujeito segurar o outro lado da carga. Sabe, tem uma carga pesada ali, uma sacola muito pesada, e o sujeito vem e segura do outro lado, socorre, ajuda a levar o peso, estende a mão para ajudar. E uma característica assim, preciosa do dom do socorro é que a pessoa faz isso sem precisar que peçam. Estou carregando um peso, não preciso dizer: fulano, me ajuda aqui. Não, o cara que tem o dom do socorro, ele viu, correu, puf, pegou, sem ninguém precisar falar. Aquilo mexe com ele, aquilo faz ele ir à direção de alguém sem que ninguém peça, sem que seja necessário pedir. Você vê e você faz alguma coisa. Os dons de liderança são dois. O primeiro, dom do governo ou administração. Há versões que aparece uma palavra, há versões que aparece outra. E pessoas que têm o dom da liderança é aquela ideia do piloto de um avião, imagina. Ele precisa às vezes tomar uma decisão rápida, e a sua decisão afeta uma porção de gente. Então a pessoa que tem o dom do governo é assim, ela está numa posição de frente, uma posição de liderança, e sabe, chegam situações diferentes, diversas e adversas, para ele ter que decidir rápido. O que eu vou fazer? Todo mundo olha para você, espera a sua palavra, e agora? Você dá o ultimato, você dá o veredito, o que você vai fazer? Você, cara, Deus, me ajuda, Senhor, pá, dá aquela resposta. A sua decisão influencia uma porção de gente e tem que tomar decisões rápidas. Essa é a pessoa que tem o dom da administração, que tem o dom do governo, que tem o dom de líder. E outro parecido com esse é o dom da presidência, porque presidência significa aquele que está de pé à frente. O presidente é aquele que se coloca diante de um grupo. A pessoa que tem o dom da presidência, ela tem que tomar muito cuidado, porque o presidente é aquele que está à frente. As suas palavras são repetidas, os seus gestos são copiados, a sua atitude é tomada como referência. Vamos lá, vamos seguir. Os dons agora da percepção espiritual, são dois também. O primeiro, o dom da fé. A fé aqui, irmãos, esse dom não é aquela fé que a gente precisa para alcançar a salvação. As pessoas que têm o dom da fé são as pessoas que são capazes de fazer grandes coisas para Deus e por meio de Deus. Então, uma pessoa que tem o dom da fé é aquela, por exemplo, que alguém foi internado e aí foi dito: olha, o estado terminal, prepara aí família, dou 10 dias.
A pessoa vai para casa e fala assim: não, o médico disse que é 10, mas se Deus quiser, não vão ser 10 dias, vão ser 10 anos. E a pessoa acredita com toda a convicção do seu coração que Deus possa curar um câncer terminal, já espalhado pelo corpo todo. A pessoa acredita nisso, não fala da boca para fora, acredita, se agarra nisso. Eu tenho certeza, Deus pode curar, mas o médico disse que não pode, mas se Deus disser que pode, pode. A pessoa acredita, isso é dom de fé. Você evangeliza para alguém, a pessoa fala assim: rapaz, desiste, aquele sujeito lá é muito duro, o cara é contra o evangelho, o cara critica o evangelho, o cara critica a igreja, o cara não aceita nada de Deus, a vida toda ele foi assim, rebelde, para de evangelizar. Não, eu continuo acreditando, eu tenho fé que ele pode se converter um dia, mas tudo prova o contrário. Mas a fé, ela está aí para fazer o contrário do que a razão prega às vezes. E o sujeito que tem dom da fé, ele não se deixa limitar por circunstâncias, ele não se deixa limitar por palavras humanas. O sujeito que tem o dom da fé, ele acredita muitas vezes além da razão. Ele acredita sem qualquer espécie de reserva, sem qualquer espécie de medo, sem qualquer espécie de dúvida, sem qualquer espécie de preconceito. Ele acredita e ponto. E não é todo crente que tem essa fé não, que tem esse dom não. E o outro dom da percepção espiritual é o dom do discernimento espiritual. E a pessoa que tem o discernimento, ela tem a capacidade de distinguir a origem de alguma atuação. Ela percebe se aquilo veio de Deus, se aquilo veio do homem, ou se aquilo veio do diabo. Irmãos, esse é um dom extremamente necessário, porque a gente tem vivido dias, aliás, foram profetizados por Jesus, que os últimos dias seriam dias de mentiras, seriam dias de falsos profetas, seriam dias de falsas doutrinas. Porque existem coisas que acontecem às vezes na igreja que são promovidos por Satanás, sabia? Porque a Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz. Então parece que é de Deus, mas não é. Parece que é de Deus, mas não é. Ou às vezes é coisa humana, sabe? O orgulho, a arrogância, a ganância. Uau, Deus está nesse negócio. Não está nada. Ali só tem mão de homem. Ali não tem Deus não. Ninguém orou para saber se era aquilo que Deus queria. Ninguém foi consultar a Bíblia para ver se estava certinho. Extraordinários, são dois. Dom da cura. A pessoa que tem o dom da cura, ela é um instrumento de Deus para restaurar a saúde. Pessoas que podem ser usadas por Deus para trazer também saúde para alguém. E alguns detalhes precisam ser destacados aqui, que a cura, quando é operada por Deus, ela é completa. A cura, quando é operada por Deus, ela é imediata e permanente. Porque quando Deus opera a cura, Ele cura, mas não cura assim 50%, sabe? Ele cura para valer. Ele cura para não precisar mais de medicamento, Ele cura para não precisar mais de tratamento, sabe? Há casos em que essas coisas são, na verdade, importantes, necessárias. O recurso que Deus dá para que a cura venha é uma cirurgia, é um médico, é um tratamento. Perfeito, a Bíblia está cheia de exemplos assim. Mas há casos, eu acredito perfeitamente, que Deus cura sem precisar abrir a pessoa, sem precisar tomar remédio. Deus cura, ou você não acredita nisso? Deus cura, não cura? Milagres, dom de milagres tem um pouco a ver com cura, mas cura é um milagre relacionado à área física, né? A relação à enfermidade, a relação à saúde. E milagre é alguém que é instrumento de Deus para operar acima das leis naturais. Acima das leis naturais, logicamente, sobrenaturalmente, né? Pessoas que são usadas por Deus para fazer coisas que a ciência não pode explicar e o laboratório não pode comprovar. As pessoas na Bíblia que fizeram milagres, elas fizeram e deram toda a glória ao Senhor. E disseram: não fui eu que fiz. E vamos fechar com os dons da glossolalia, os dons de falar em línguas, né? Existem dois, pode até soltar o segundo também, um depende do outro. É o dom de falar em línguas e o dom de interpretar línguas. Aqui é quando o sujeito, por uma manifestação espiritual, e ele fala em línguas que ele não sabe dizer o que ele disse, né? Ele fala línguas estranhas até para ele mesmo, e uma manifestação mesmo espiritual. E o problema é que às vezes as pessoas encaram esse dom como uma evidência de que o sujeito foi cheio do Espírito Santo. Mas a gente não pode afirmar isso. A pessoa, quando é cheia do Espírito Santo, ela não manifesta os dons, ela manifesta o fruto. A pessoa que está cheia do Espírito, ela tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é dom, é fruto, é outra coisa. E a realização desses dons, o dom de línguas especialmente, Paulo dedicou um capítulo inteiro para isso.
1 Coríntios 14. Lê com calma, sentadinho em sua casa hoje. É um capítulo inteiro sobre o dom de línguas. E Paulo apresenta ali alguns critérios. Para haver dom de línguas no culto, deve haver no máximo 3, um de cada vez falando, e tem que ter interpretação. No máximo 3 pessoas, um de cada vez com interpretação. Paulo era um homem que falava em línguas, mas ele disse: eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda, do que eu falar 10.000 que ninguém entenda. Paulo tinha o dom de línguas, mas ele disse: eu prefiro profetizar, eu prefiro falar para todo mundo entender. O dom de línguas tem que ter interpretação. O dom de línguas é um dom diferente dos outros, porque é o único dom que é para edificação própria, não é para edificação da igreja, a não ser que haja interpretação. Então as pessoas às vezes no seu quarto, sozinhas, ela fala em línguas, e às vezes nem interpretam, ela se edificou, experiência espiritual maravilhosa. Mas o dom de línguas, para ocorrer em público, ele tem que ser interpretado, senão não tem validade. Sabe? Aí quando o dom de línguas ele é interpretado, ele é igual ao dom de profecia, porque foi alguém falando em nome de Deus. Tá bom, irmãos, passamos pelos 20, falamos um pouquinho de cada um das 7 categorias. Espero que você tenha compreendido, espero que tenha esclarecido alguma coisa para você, que o Espírito Santo possa completar e aplicar em seu coração cada um deles. Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que foi dado a você. Desperta o dom que existe em você. O objetivo dessa série nossa é que você perceba, descubra qual o dom que Deus te deu e você atue na igreja exatamente onde Deus quer que você atue. E onde Deus quer que você atue? Na área do dom que Ele te deu. Tá bom? Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos faça uma igreja que se movimente nesse aspecto e que todo mundo não fique simplesmente sentado nos bancos, mas agindo de acordo com o dom que Deus deu. Amém?